Um estranho alienígena atravessa a atmosfera da Terra. Abaixo, um homem que estava recuperando um veado que havia caçado escuta um forte estrondo e vai investigar. Um grito ecoa, seus cães fogem e ele nunca mais retorna. Renée, uma jovem garota, queima seu lagarto de estimação morto em um pequeno funeral. Dentro de casa, ela cumprimenta a mãe, discute com o padrasto, Chase, e depois sai para ir à escola. Quietinha e isolada, Renée suporta as provocações dos colegas. Durante a aula, quando o professor pergunta sobre o suicídio de um homem, ela diz que ele foi mal compreendido e vivia desconectado das pessoas. A turma ri dela. He was alone. Na hora do almoço, um garoto chamado Gil se senta com ela, demonstrando interesse, mas Renée o afasta. Depois da aula, sua mãe chega atrasada. Renée pede que ela deixe Chase, chamando-o de um peso. A mãe se recusa, dizendo que ele precisa dela e que isso a faz se sentir necessária. He needs me, and that's a nice feeling. Em casa, Renée alimenta sua cobra, Graham, cantando baixinho. Durante o jantar, Chase explode ao descobrir que ela esquentou um rato morto no micro-ondas. Ele joga comida no rosto dela. Furiosa, Renée sai correndo de casa enquanto a mãe e Chase gritam. Ela sobe em seu quadriciclo e dispara pelo deserto. No escuro, a lanterna ilumina uma cratera. Dentro dela, há um alienígena preso por correntes ao lado de um carro destruído. Quando a luz o atinge, ele grita e se lança para frente, impedido pelas correntes. Renée cai para trás, observando enquanto ele se debate e grita. Então, ele se acalma e se senta diante dela. Renée percebe o metal cortando sua carne. Movida pela compaixão, ela solta a corrente do carro e foge para casa pela noite. Na manhã seguinte, ela não consegue parar de pensar no que viu. A caminho da escola, helicópteros cruzam o céu. Em sala de aula, Renée faz uma lista de suprimentos para ajudar o alienígena. Após a aula, ela pede uma câmera emprestada a Gil e consegue convencê-lo. Em casa, Chase tenta fazer as pazes, mas ela o ignora. Reunindo seus equipamentos, incluindo a arma de Chase, Renée parte novamente. No local da queda, ela vasculha os destroços até encontrar o alienígena imóvel. Ela monta a câmera e grava uma mensagem para a mãe, caso algo aconteça. Como ele não se mexe, Renée solta a corrente de sua perna e se vira para pegar a câmera para um close. De repente, ele avança. Ela cai, paralisada. O alienígena grita e então para, sem machucá-la. Percebendo que ele não é hostil, Renée fala com ele e oferece uma maçã, que ele recusa. Helicópteros passam roncando no céu, e ela o alerta de que as pessoas neles são perigosas. Mais tarde, em casa, Renée assiste às imagens gravadas, chocada com o que capturou. Lembrando que deixou a arma para trás, ela sai e encontra o alienígena escondido perto de sua casa. Assustada, ela sussurra que, se alguém o vir, vai atacá-lo. Juntos, eles vão ao deserto para buscá-la. Enquanto caminham, ele desaparece de repente. Renée grita. Em um instante, ele reaparece, grita, e um feixe de luz sai de sua boca em direção ao rosto dela, conectando os dois de forma misteriosa. Ao amanhecer, Renée acorda e vê que ele ainda está ali. Aliviada, ela o abraça e o leva para casa, escondendo-o no porão e pedindo que ele fique oculto. Hide. Enquanto isso, detetives investigam o local da queda. Renée falta à escola. Depois que o padrasto e a mãe saem, ela liga para a mãe perguntando quando voltará e então leva o alienígena para dentro de casa. Ela mostra o lugar, oferece comida, mas ele recusa. Renée o apresenta aos seus animais de estimação, avisando para não comê-los, pois agora eles são seus amigos. Ela o chama de Croak e toca violão. À medida que a música preenche o ambiente, as escamas dele tremem. Com carinho, Renée promete protegê-lo. Quando a mãe chega mais cedo, Renée corre, leva Croak para o quarto, ajuda-o a sair pela janela e descer para o porão antes que a mãe o veja. Enquanto Renée o acomoda, Gil aparece pedindo sua câmera de volta. A mãe deixa Gil entrar no quarto. Quando Renée retorna e percebe que ele está ali, entra correndo e o encontra assistindo às gravações. Furiosa, ela exige a câmera. Gil se recusa e insiste em explicações. Renée mente, dizendo que é um vídeo de animais que pretende vender. Ele não acredita. A discussão esquenta até que a mãe entra, entende tudo errado e ordena que a porta fique aberta. Quando a mãe sai, Gil insiste novamente. Desesperada, Renée decide mostrar a verdade. Ela o leva até o porão, onde Croak surge nas sombras. Gil fica paralisado e, em seguida, desmaia de terror. Yeah, thought that might happen.
Quando acorda, começa a gritar e tenta fugir, mas René o impede, insistindo que Croak não é perigoso. Ele se recusa a acreditar até que ela canta suavemente. As escamas de Croak brilham, e Jill percebe a conexão entre os dois. René o ajuda a sair e lhe dá uma toalha para limpar a calça molhada. Depois de se acalmar, Jill promete guardar o segredo. Sem que eles saibam, detetives próximos tiram fotos dos dois. Mais tarde, René toca violão novamente para Croak. Ele recusa comida, e ela fica preocupada. Na manhã seguinte, Jill sugere levá-lo ao deserto para caçar. René recusa, lembrando que os detetives ainda estão investigando, mas Jill a convence a ir mais ao sul. À noite, eles levam Croak ao deserto e encontram porcos selvagens. René diz para ele caçar, e Croak devora os animais um por um. Aliviada ao vê-lo se alimentar, ela observa enquanto Jill assiste horrorizado. Enquanto Croak come, eles conversam em voz baixa. René conta a Jill sobre a morte do pai e como a mãe os mudou de cidade para fugir da dor. Ela precisava de uma mudança. Depois que Croak termina de se alimentar, René o leva de volta para o porão. Na sala, ela encontra Chase bêbado. A conversa vira uma discussão. Ele a acusa de desrespeito. Quando ela tenta sair, ele a segura, e a briga se torna física. No porão, Croak sente o medo dela. Quando a mãe de René entra correndo para impedir a briga, Croak bate com força na parede do porão, fazendo a casa inteira tremer. A mãe congela, achando que é um terremoto. Então, tudo fica em silêncio. Quando tudo acaba, a mãe expulsa Chase de casa e tenta confortar René. Ela a empurra e corre para o porão, gritando para Croak nunca mais fazer aquilo. Eles ficam sentados em silêncio até a raiva passar. Na manhã seguinte, um agente que investiga o acidente intercepta René e diz que precisa falar com ela. Ela pede para ele falar com sua mãe, mas ele insiste. Relutante, ela entra no carro dele. O agente menciona uma arma encontrada no local da queda, registrada no nome de seu padrasto. René diz que a arma era de Chase e que sua mãe havia terminado com ele. O agente observa que as digitais dela estavam na arma. Ela diz que estava praticando tiro. Ele responde que isso não é ilegal, mas acredita que ela sabe mais do que está dizendo. Entrega seu cartão e a deixa ir. Mais tarde, a mãe chama um encanador para consertar a água. Quando ele entra no porão, encontra Croak. Assustado, ele o atinge com uma ferramenta. Croak reage. O encanador foge ferido, liga para o 911 e acaba batendo o carro. Depois da escola, a mãe de René vai buscá-la. As duas discutem. René acusa a mãe de ter se recusado a buscar ajuda desde a morte do pai. A mãe diz que vendeu a antiga casa porque não conseguia mais pagar as contas. Em casa, ela comenta que o encanador, que estava consertando a água, desapareceu e não atendeu mais o telefone. Diz a René para usar água engarrafada. O pânico toma conta de René. Ela corre para o porão e encontra Croak tremendo nas sombras manchadas de sangue. De coração partido, ela diz que ele não pode machucar mais ninguém e decide levá-lo para um lugar mais seguro. Enquanto isso, Jill estava tirando o lixo quando um agente se aproxima, dizendo que poderia precisar da ajuda dele. O encontro o deixa nervoso. Ao mesmo tempo, René e Croak seguem para o deserto. Jill liga e ela pede que ele a encontre no lugar de sempre. Quando se encontram, Jill conta que o agente disse que Croak é perigoso e pediu que ele cooperasse. Nervoso, Jill sugere entregá-lo. René se recusa e pergunta se ele contou alguma coisa. Jill garante que não. Ela o faz prometer que ficará em silêncio e explica o plano: levar Croak para bem longe no deserto usando a van do padrasto até que tudo esteja seguro. Jill diz que o agente ameaçou sua família imigrante. Eles combinam de se encontrar novamente depois de reunirem suprimentos. Em casa, René arruma comida e equipamentos, se despede dos animais, escreve uma carta para a mãe e sai escondida até a van. No momento em que liga o motor, seu padrasto surge com um rifle. Ele a força a voltar para dentro de casa, gritando pela mãe. Tremendo, René fica paralisada. A mãe tenta acalmá-lo, mas ele não escuta. Ao longe, Croak sente o medo dela e corre em direção à casa. Dentro da casa, a raiva de Chase só aumentava. Ele gritou que René era o motivo pelo qual sua mãe nunca o amou. A mãe de René avançou, gritando para que ela corresse. Quando René tentou fugir, Chase a agarrou e apontou o rifle para ela. Nesse momento, Croak invadiu a casa, atacando e matando Chase. René gritou para ele parar, mas Croak rugiu de volta, como se dissesse que estava apenas a protegendo, e então fugiu para o deserto. Pouco depois, Jill chegou e viu o que havia acontecido. Chocado, ele vomitou. René pegou suas mochilas para seguir Croak, mas Jill a impediu, dizendo que tudo havia acabado. Quando ela perguntou o que ele queria dizer, Jill confessou que havia contado tudo aos agentes. Quando René tentou fugir, um agente apareceu e atirou no pneu do quadriciclo dela. Em seguida, René foi capturada. Os agentes prenderam fios à sua cabeça para estudar sua ligação com Croak. Enquanto observavam, o agente principal se aproximou, pediu desculpas friamente e quebrou o dedo dela. No
deserto, Croak sentiu a dor de Renee e correu em sua direção. Quando chegou, os agentes dispararam uma arma congelante, paralisando seu corpo. Renee gritou para que parassem, dizendo que estavam matando ele, mas ninguém a ouviu. Croak foi colocado em um transporte e levado para uma instalação segura, enquanto Renee era levada para uma sala de interrogatório. Quando o agente voltou, Renee o encarou em meio às lágrimas, chamando-o de cruel e imperdoável, e cuspiu em seu rosto. Ele limpou o rosto e disse que ela não entendia, afirmando que a criatura era perigosa. Renee respondeu que Croak não era um monstro, era seu amigo. O agente exigiu cooperação, alertando que a espécie de Croak havia sido enviada por seres muito piores e que a compaixão poderia condenar a humanidade. Renee se recusou. O tom dele ficou frio enquanto a ameaçava, dizendo que tornaria sua vida miserável se ela não cooperasse. Do lado de fora, o parceiro tentou fazê-lo parar, avisando que seus superiores não aprovariam aquilo, mas ele ignorou, dizendo que os diretores nunca saberiam sobre ela. A mãe de Renee foi levada para a sala segurando a carta que a filha havia escrito. Chorando, ela disse que tudo o que Renee escreveu era verdade e pediu desculpas por não ter ouvido antes. Renee ficou em choque enquanto sua mãe dizia que ela tinha o coração do pai e implorava para que nunca o perdesse. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, o agente afastou a mãe dela. Logo depois, Gil chegou à delegacia, desesperado para ver Renee. Enquanto os agentes aguardavam sua decisão, Renee permaneceu em silêncio. A dor em seu dedo quebrado era insuportável, mas ela o pressionou, esperando que Croak sentisse através da conexão entre eles. Em algum lugar da instalação, ele começou a se mexer. Quando nada aconteceu, Renee dobrou outro dedo até quebrá-lo. A dor a fez gritar. Nesse exato momento, Croak rugiu e se libertou. Alarmes soaram enquanto os agentes corriam para detê-lo. Croak avançou pelos corredores enquanto sirenes tocavam e tiros ecoavam. Ele atravessou portas uma após a outra até chegar à sala de interrogatório. Com um único golpe, arrebentou a porta, espalhando os agentes pelo chão. Quando se preparava para atacar, Renee gritou para que ele parasse, implorando para que não se tornasse o monstro que diziam que ele era. Croak congelou, recuou e parou. Renee pegou as chaves de um agente caído e se libertou. Eles correram para fora, e Renee o guiou até o carro de um agente. O agente principal pegou seu rifle e saiu atrás deles. Ao mesmo tempo, a mãe de Renee escapou da sala onde estava detida e ficou paralisada ao ver os agentes caídos. Do lado de fora, Renee quase alcançou o carro quando o agente surgiu com a arma apontada. Ela se abaixou atrás do veículo, gritando para Croak se abaixar, mas ele se levantou para protegê-la. Os tiros cortaram o ar. O agente descarregou o rifle no peito de Croak, mas ele continuou avançando, derrubando o agente antes de cair ao lado dele. Renee correu até Croak, chorando, enquanto o sangue amarelo se espalhava pelo chão. Sua mãe chegou e a abraçou enquanto Croak permanecia imóvel. Mais tarde, Renee estava sentada na varanda, tocando suavemente seu violão, enquanto sua mãe cozinhava dentro de casa. A música se espalhava pelo ar quieto do deserto. Em um laboratório estéril, cientistas se reuniram ao redor do corpo de Croak. Enquanto conversavam, ele recuperou a consciência e um grito agudo ecoou pelo ambiente.